você! Cara, que saudade que eu tava de vocês. Olha só, hoje a aula é a seguinte, não é programação hoje. Apesar de ser um pouco de programação. É provocativo. Vou provocar vocês. Olha o título. 10 motivos essenciais para seu filho aprender programação. Mas não vale só pro filho não, tá? Vale pro pai, tio, tia, você que tem 20 anos, 10 anos, 30, 40, 50, 60, 70. Todo mundo precisa aprender a programar, tá? Não necessariamente em Python, em C, não. Mas tem que ter conhecimento em programação lógica, em lógica, tá? Vou mostrar para vocês 10 motivos hoje, tá? Vamos iniciar? Vamos lá. Primeiro, antes de iniciar, dá uma olhadinha nesse textinho aqui, ó, embaixo. Todo mundo deveria aprender a programar um computador, porque isso ensina você a pensar. Gente, já pensou em ensinar a pensar? Ou seja, se você está pensando, você vai aprender. Então, programação é isso. É você aprender a entender como a máquina funciona, tá? Antes de iniciar os 10 motivos, aquele recadinho básico. Vamos lá, pessoal. Se inscreve aí no canal. Lembre-se de se inscrever, tá? É importante. Vamos ajudar esse professor aqui. Quero trazer mais conhecimento para vocês, ok? Vamos lá. Primeiro motivo. Número 1. A importância da programação nos dias atuais. Primeira, mercado de trabalho. Pessoal, o mundo está mudando. Se o mundo está mudando, consequentemente vai mudar também o trabalho. Esta pandemia, nós ainda estamos em 2020, mostrou o tanto de profissão que vai acabar e outras que vão surgir. Então, outro detalhe, software estão em todas as partes. De fato está. Todo lugar tem software? Todo. Você está assistindo pelo celular? Tem software. Ah não, está assistindo pelo computador? Tem software. Não, estou assistindo na minha Smart TV. Smart TV é o que, pessoal? Uma televisão inteligente que consegue verificar software por software. Então tudo tem software hoje. A sua geladeira, aquela antiga, não tem, mas essas novas estão vindo com novos softwares. Estão melhorando, tá? Tudo está melhorando o software. Então tem que correr atrás. Outro detalhe. A digitalização e a robotização devem eliminar várias profissões. Eu disse agora há pouco isso. Agora há pouco. Deve acabar mesmo, pessoal. Pode diminuir, então vamos aprender coisas diferentes. Se você não sabe programação, vamos iniciar agora. E se os profissionais tiverem capacitação em programação, vai se destacar. Então esse é o conjunto do primeiro motivo. Vamos lá para o número 2. Segundo motivo. Aprender a programar te ajuda a pensar. Olha só. Se você ensina programação, é o mesmo que ensinar a pensar. Ou seja, a pessoa está ensinando a programar, ela vai saber ensinar a pensar. Da mesma forma que permitem construções de conhecimentos nas diferentes áreas. Mais à frente a gente vai falar de diferentes áreas, mas se você estuda um pouquinho de programação, você vai ver o que cada programação necessita de conhecimento de outra área, tá? Então existe uma interdisciplinaridade, uma multidisciplinaridade aqui. Aprender. No momento que você estiver começando a programar, você vai entender que é importante não só programar, é importante entender a programação, aprender com o que você está trabalhando. E para corroborar, aquele que constrói seu conhecimento torna-se um autodidata. Então, peraí, se eu estou aprendendo a programar, eu estou aprendendo a ter um novo conhecimento e, consequentemente, eu vou ser um autodidata.
Olha aí, um grande motivo, hein? Vamos pro terceiro? 3. Programação nova alfabetização. Olha só, eu tenho 42 anos. 42. Há 20... Não, vamos mais para trás. Quando eu tinha meus 10 anos de idade, há uns 32 anos atrás, eu sempre escutava minha mãe e meu pai falar: olha, vamos fazer o curso de datilografia. Se não tiver, quando ficar mais adolescente, tu vai conseguir emprego. Quando eu completei 20 anos, eu escutava: bora aprender inglês, vamos estudar inglês. Se não souber inglês, não vai saber, não vai ter nenhum trabalho, tudo mais, aquela coisa toda. E isso tá começando a ser verdade. Olha, a datilografia lá atrás, não tem mais. Não precisa de datilografia. Mas agora, você precisa ser alfabetizado. O que é alfabetização? Na programação. Aí você fala assim: não, mas eu não nasci para programar, não. Olha esta linha aqui, ó. Olha o que está escrito. Você pode não querer ser um escritor profissional, mas você precisa ler e escrever. Se você não sabe ler nem escrever, você não se comunica. Se você não se comunica, você vai ter dificuldades. E aí, o que tem a ver a programação com isso? Olha essa frase. Em um mundo repleto de tecnologia, quem aprender a programar, que não aprender a programar, será programado. Você quer programar ou quer ser programado? E quem não está programando, já está acontecendo isso com você. Vamos aos exemplos? Vou usar um exemplo bem simples aqui. Netflix. Quem tem Netflix, aparece de vez em quando alguns filmes diferentes no seu catálogo. Por quê? Ele sabe que você gosta daquilo? Sabe. Porque o algoritmo pensou e verificou que você assiste mais filmes desse assunto, daquele assunto, então vai aparecer mais isso. O YouTube funciona também assim. Ele te faz assistir exatamente o que você sempre assiste. Assim como o Facebook, assim como o Instagram, o próprio Google. Se você ficar digitando lá, procura emprego, ele vai te mandar, vai ter fácil, vai aparecer no seu Instagram, no seu Facebook, alguma coisa do tipo, cadastre seu currículo, e sabe, o algoritmo sabe o que você vai fazer. Então, se você não está sabendo programar, alguém está programando para você. Cuidado, hein? Outra frase. Tudo o que fazemos responde ao algoritmo. É hora de que todos entendam como e porquê. É o que eu falei agora. Se você digita alguma coisa constantemente, o algoritmo vai entender que você precisa disso. Então vai te trazer notícias disso. E pode ser bom ou pode ser ruim. Tá? Então, aprenda a essência da máquina na programação, ok? Vamos pro número 4? 4. Aprenda várias disciplinas ao mesmo tempo. O que significa isso, pessoal? Como eu disse no início, se você quer programar, se você vai programar, você tem que entender de vários assuntos. Hoje, um cientista de dados, ele não é simplesmente um analista de sistema. O cientista de dados, ele tem que entender de matemática, de informática, estatística e um pouco do assunto que ele vai estudar. Se ele vai estudar um pouco de fazer uma análise de dados de Covid, ele tem que saber pelo menos o que é o Covid. Se ele vai fazer uma análise de dados de quanto essa empresa gasta para produzir X, ele tem que entender um pouco de contabilidade. Então, o cientista de dados, o programador, ele tem que saber de tudo. Então, quando você começa a programar, você vai fazer um desenvolvimento de quê? Multidisciplinaridade. Juntar tudo. O que é juntar tudo? Se você está no ensino médio, você tem diversas disciplinas. Eu acho que são essas aqui, não são? São todas essas? São. E todas essas necessitam de quê? De lógica. Se não tiver lógica, significa que
que o conhecimento não surgiu. E todas elas podem ser trabalhadas com programação. Isso se chama multidisciplinaridade, ok? Vamos para o número 5. Desenvolver a habilidade de resolver problemas. Se você tem muito problema, você tem que resolver os problemas. Ou você vai chorar para alguém para tentar resolver. Não, você vai batalhar, você vai descobrir o que você errou e você vai fazer coisas diferentes. Na programação ocorre bem parecido. Por quê? Tomar decisões e resolver problemas são ações quase que obrigatórias em nossas vidas. Fato. Se você tiver um problema hoje que você quer resolver, você tem que entender a essência do problema para achar um bom resultado. O mesmo ocorre se você tiver um processo de aprendizagem. Para ter um processo de aprendizagem, você vai ter que superar problemas. Não é simplesmente criar um algoritmo complicado, não. É superar problemas. Você tem que ter a vivência do problema para poder resolver. E quando você tem a vivência do problema, você vai ter mais vontade de resolver. E se você souber a programação, isso vai ser mais fácil para você resolver. Certo? Vamos ver outro assunto aqui, ó. Outro tópico importante desse resolver problemas. Buscar soluções viáveis. A criação de recursos que facilitam o dia a dia das pessoas. O que é isso? Quando você começa a programar, tem que ter um motivo. Qual é o motivo? O motivo é resolver problemas, achar soluções. E esses problemas estão pelo mundo afora. Mas as soluções vocês podem resolver por meio de quê? De conhecimento. E quanto mais tempo você vai programando, você vai ter um conhecimento maior e vai te trazer respostas melhores. Vamos para o número 6. Não é só uma questão de máquina, nem números. Tem a ver com humanidade. Imagine um mundo sem uso da tecnologia. Acho que a gente vai voltar para 1800 alguma coisa, assim, quando não tinha nada de informática, nada de tecnologia, né? Tudo tem tecnologia. Você quer conversar com um amigo? Usa o celular. Você quer resolver alguma coisa no trabalho? Primeira coisa que você procura: informática. Então tudo está interligado, tudo. Então, atrás dessa tecnologia, quem está? Pessoas. E essas pessoas são o quê? Estudaram a questão da programação, dos algoritmos. Ok. Mas, leia esse detalhe, não é só uma questão de máquina, nem números. Tem a ver com a humanidade. Se você é daquele cara que pensa que se você está estudando ciências exatas, não tem que estudar nada de humanidade, eu diria que você está no século passado. Assim como, se você quer estudar um pouco de humanidades, você tem que pensar em ciências exatas. Se você quer estudar psicologia, tem que entender matemática, tem que entender física. Claro, programação também. Se você quer estudar um pouco de física, você tem que entender o porquê que você está estudando para aquelas pessoas. Tudo que foi feito na física não foi para números, foi para trazer resultado para as pessoas. Então, quem programa, o programador hoje, aquele que domina o software, ele é essa pessoa aqui, ó. Ele tem um poder nas mãos. E pode e tem capacidade de melhorar as vidas. Eu fiz uma aula a respeito da análise de imagens de pulmão das pessoas com Covid, com bactéria, pneumonia bacteriana ou normal. E ali, pela imagem, foi possível identificar se ele tinha Covid ou não, ou estava com pneumonia. Isso não é ajudar as pessoas? Sim. Mais pra frente, nós vamos fazer mais algoritmos, mais trabalhos direcionados às pessoas, tá?
Agora, lembrando de Houston. Houston tem uma frase interessante, ó. É a coisa mais próxima que existe de ter superpoderes. É a pessoa saber programar as pessoas. Interessante, né? E esta aqui, de Gabe Newman. Os programadores são os magos do futuro. Ó, essa aí é pra quem gosta de Harry Potter, hein? Os magos do futuro. Bruxos, né? Bruxos, magos. Tudo aí. Programadores fazem o que os magos faziam naqueles contos de fadas. Beleza? Vamos lá pro número 7. Vamos lá? Opa, meu dedo tá... 7. Trabalha a persistência e a capacidade de superação. A gente falou agora há pouco que você tem que ter a multidisciplinaridade e tem que superar problemas e achar soluções. Mas para isso existir tem que ter o quê? Dedicação, treino, persistência. Treino, dedicação, persistência. Persistência, dedicação, treino. Então, uma dica. Se você estiver assistindo minhas aulas, assistir toda a playlist, não fica só assistindo, olhando. Pega um caderninho, anota, escreve. Ah, tem uma dúvida? Pô, comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo que você comentando eu vou te responder, beleza? Não importa, eu vou responder. Não importa a pergunta, eu vou responder. Além de treino, dedicação e persistência, você vai descobrir que quanto mais você aprender, você vai perceber que precisa melhorar as habilidades. Nunca você vai parar de estudar. Você sempre tem que conhecer novos caminhos. A proposta inicial deste canal, nesse momento, é ensinar essa máquina chamada, esse software chamado Orange. Olha aqui embaixo, ó. Orange. Tá escrito bem aqui embaixo. Depois que terminarmos todas aquelas ferramentas, todos os widgets, esse canal vai começar com outros métodos de programação, ok? Por enquanto, vamos fechar nesse Orange, finalizar tudo, que eu quero montar todas as aulas para vocês no Orange. Depois a gente vai passar para outro sistema de programação. Por que eu digo isso? Não é legal você ficar amarrado a um software, porque esse software ele pode acabar. Você precisa aprender outros também. O software acabar, cara, primeira vez que eu mexi com programação, com isso, foi em 95. Não existia nem o Windows, era o DOS, certo? Além do DOS, a programação que utilizava era ou COBOL ou Clipper. E tinha o C também, tá? Que o C para mim é a essência de tudo. Enfim, não se apegue a somente um tipo de programação. Tente aprender tudo, ok? Vamos lá para o número... Opa! 8! Fechou? 8. Estimula a criatividade a programação. Programar estimula você a praticar sua criatividade e a desenvolver novas formas de se expressar. Novas formas de se expressar. Resnick. Aí, pessoal, eu vou mostrar para vocês, para mim, o melhor processo de aprendizagem que existe, que é a taxonomia de Bloom. Olha que interessante. É isso. Começa lá na base, lá embaixo. Lá embaixo na base, a primeira coisa é lembrar. Para você aprender, você tem que lembrar. Depois que você lembrou, você vai entender. Opa! E observe que a pirâmide vai diminuindo. Depois que você entendeu, você pode aplicar seu conhecimento. Aplicando o seu conhecimento, você vai analisar o que ocorre. E depois de analisar, você tem capacidade de sintetizar isso e finalmente, no topo da pirâmide, na parte mais fininha, criar
criar é uma das coisas mais complicadas que existem. É muito difícil você conseguir criar. É muito difícil. Você pode lembrar, você pode entender, aplicar. Já vai ficando mais complicado. Analisar, sintetizar, mas criar é complicado. Então, a programação, independente do sistema de programação, tá? Se você não sabe nada de programação, começa estudando linguagem visual. É o que eu estou ensinando nesse momento com o Orange. Mais para frente a gente vai estudar outros sistemas de programação em R, Python. Vamos lá, vamos para frente. Mas eu quero finalizar o curso de Orange, ok? Vamos lá pro número 9. Oferece a oportunidade de conseguir empregos melhores. No início da nossa apresentação, eu falei para vocês que ocupações antigas estão deixando de existir. Me causou um espanto que eu fui no supermercado um dia desse e não tinham caixas, pessoas. Não exatamente uma pessoa, não era a máquina que ia fazer você passava os produtos. Alguém ficava te olhando por enquanto, para verificar se você não passou certo, mas aquela caixa mesmo, ele não tava mais lá. Cara, que coisa, né? A pandemia tá fazendo isso. Entender de programação abre muitas oportunidades de emprego. E como o emprego pode estar acabando, inclusive, isso pode melhorar bastante. E por último, mas não tão mais importante, 10. Todo mundo é capaz de aprender. Assim como não precisa ser um gênio para aprender a ler e escrever, também não precisa ser um gênio para aprender a programar. Então, pessoal, convido a todos para acompanhar esse meu canal. Se inscreve lá no canal, compartilha para o amiguinho. Gostou da nossa apresentação? Comenta aí, vamos discutir. Eu quero conhecer o que vocês estão achando desse canal, beleza? Um abraço a todos. Vamos programar, hein? Tchau!